estar aqui, glória a Deus. Estamos aqui no dia 17 de novembro, estamos estudando o cristão e o mundo pós-moderno. E hoje nós queremos terminar a lição 1, né? E para isso eu convido os irmãos a ficar em pé e nós vamos orar, aleluia. Pedir que o irmão Rubens peça de Deus a bênção sobre essa história. Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante da sua santos. Aleluia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Estamos por calma, que cada um possa sair daqui alegre, Senhor, e aprender da sua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a nossa lição, ela tem essas leituras aqui, ó, essas leituras de cada dia. Deixa eu ver essa aqui, Marcos 13:31, que fala para nós. Marcos 13:31. Bem, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Então temos essa firme convicção. Pode ter guerra, pode acontecer o que for, e a palavra de Jesus está aí firme, né? E vindo aqui para a lição, irmãos, nós vimos na semana passada, deixa eu lembrar para vocês alguma coisa, nós vimos o seguinte: o mundo viveu durante 1000 anos, que a Igreja Católica dominou a Europa, na superstição. Eu não liguei. Eu estou até esquecido, não estou? Agora vai. Obrigado, Carlinhos. Vai lá, agora. Aí não tem como vocês seguirem, né? Bem, tá chegando. É o que chega, é isso aí mesmo, mas dá pra ver? Tá meio apagado, né? Tá clareando. Agora clareou. Não, o mundo viveu 1000 anos, né, da dominação católica, né, na superstição. Como as pessoas não conheciam a Bíblia, porque a Bíblia não era permitido. Inclusive, eles faziam questão de não traduzir a Bíblia para a língua do povo, né? Porque Roma falava latim, a língua romana era o latim. Como diz a Igreja Católica Apostólica Romana, então vem de uma raiz que lá na época de Jesus eles falavam latim. Mas aí, irmãos, outros povos foram conquistados. Eu fico maravilhado de ver que um povo que rendeu ao cristianismo foram aqueles conquistadores, os vikings, rendeu ao cristianismo, falavam outra língua, que na época eram chamados de bárbaros. Então, outros grupos humanos de outras línguas foram convertendo, mas eles continuaram no latim. Ninguém entendia. E não tinha Bíblia, né? Então o que o povo desenvolvia? Superstição. Também, irmãos, em vez da razão, né? Também revelação, quer dizer, revelação aqui para nós é a Bíblia. Mas o que é revelado, ou o que diziam que era revelado, o povo não tinha como confirmar, né? E depois, irmãos, subjetividade. Subjetividade é aquilo que a gente vive. Não é uma coisa objetiva, a gente pode provar. Aí o que acontece, irmão? Então veio aqui a idade moderna, dizendo que deve o homem ser guiado pela razão, pela ciência e pela objetividade. Objetividade é a Bíblia. A Bíblia é uma coisa objetiva. Diz que as minhas palavras, que Jesus disse não passarão, estão escritas. E aí eu lembro para vocês como é que Jesus sempre respondia
Irmão, nós estamos falando de evangelização, hoje vai falar disso. Deixa eu dar mais um capítulo de aula sobre evangelismo pessoal. Bom, evangelizar é anunciar o Evangelho. Onde está o Evangelho? Na Bíblia. E a gente tem por nome Evangelho em todo o Novo Testamento. Evangelho. Então, irmãos, evangelizar não é você falar das doutrinas da sua igreja, dos costumes da sua igreja, da história da sua igreja. É você abrir a Bíblia. De preferência, você leva duas. E se a pessoa disser que não tem, você dá uma para ela. Se ela tiver e for católica, a pessoa melhor ainda. E aí você pede para ela trazer e ler. Evangelho. Então, sempre que me fizerem uma pergunta difícil, nunca diga assim: a minha igreja crê, diga a Jesus, está escrito e mostre onde. Sempre responda dentro da mais versículo. Então, irmão, o evangelista tem que ser uma pessoa que decora. Porque ele tem um celular que tem uma Bíblia com busca. O celular eu tenho, com busca. Você só negocia atrás, você digita tal palavra, aí a gente diz em qual versículo que está. Está fácil também. Né? Tem uns que trabalham offline, mesmo que você não tiver internet, avião não estiver precisando, você consegue. Mas é o seguinte, irmão, não saia da Bíblia. Porque se você diz assim, a minha igreja diz tal, ele diz, pois é, e a minha diz tanto. Aí ficou uma coisa entre uma igreja e outra igreja. E a coisa não é entre uma igreja, a igreja protestante, e a coisa não é entre protestante e católico. A coisa é entre Deus e a pessoa. Você tem que colocar a pessoa diante de Deus. A decisão que ela tomar de sim ou de não é com as doutrinas, é com o que Deus disse. Então, irmãos, aquela técnica de Jesus está escrito e mostra. Abre a Bíblia e vou te mostrar uma coisa. A pessoa lê. Deixa eu repetir, já falei isso muito. Se a pessoa não lê, depois ele encontra outro e quer dissuadi-lo. Mentira, rapaz. Nem se na Bíblia mesmo, esses crentes, eles vivem inventando. Então, irmão, primeiro não é uma coisa entre o que a minha igreja diz e o que a igreja católica diz. Também é assim, irmão, muito perigoso. Eu acho. Ele também acha. Não é uma disputa entre o que eu acho e o católico, o espírita acha. Não é uma coisa entre o que eu acho e o outro acha. Porque se for aí, né, Estela, no campo do achismo, vai embora. Então, irmão, sempre, por isso que ele fala aqui, objetividade, objetividade, né? Objetividade, vou até destacar isso aqui para você ver, ver quando está em amarelo. Objetividade, a mesma coisa, irmão. Subjetividade, irmão, é o que eu acho. É subjetivo, o que eu acho. Você não vai chegar em lugar algum com o eu acho. Ok? Bíblia, evangelizar é com Bíblia. Evangelista tem que conhecer a Bíblia e maneja bem a palavra. Manejar bem. O tio Renato, ele é instrutor do Detran, né? Instrutor de trânsito. Aí eu acho interessante ensinar a pilotar moto, porque não pode ir junto, o carro vai junto. Tem gente que é duro, né, Renato? Duro, não maneja bem, de jeito, outros manejam. Então não tem que manejar. Não, para eu manejar bem a Bíblia, tem uma outra ilustração. Você tem que estar com a sua espada afiada. Você assiste filme das épocas. Eu vi um filme agora sobre o começo de Roma. Negócio de Roma e outro foi criado por uma loba e tal, e outros filmes daquela época, da época da Bíblia. Acabou a batalha, os soldados chegam antes de tomar banho, é logo afiar a espada para a próxima. Era com o pé. Daqui a pouco tem mais. Então, irmão, tem que viver com a Bíblia em todo o tempo. Porque se você não conseguir apresentar a resposta
dentro da Bíblia. Não adianta você dizer minha igreja crê que é isso. Escuta, vocês dizem que Jesus vai voltar e vai estabelecer um reinado aqui na terra. Nós não acreditamos nisso não. Vocês dizem, minha igreja acredita? Então peraí, vamos abrir a palavra. Vamos lá. Aqui. Volta de Jesus. Aí você tem que saber onde é que fala. Ele vem, vai estabelecer um rei, por exemplo. Amém, irmão? Aí o que acontece, irmão? A gente vai ler aqui, ó, que depois da Idade Média, veio a Idade Moderna, né? Eu vou até passar aqui, tem que lembrar disso, irmão. Tem que lembrar disso aqui, ó. Cadê? Foi aqui, não foi nesse não, foi do outro aqui. Ó. Divisões da história. Não, só a gente lembrar, não lembrar? A idade chamada pré-história, que vai até 4.000 anos antes de Cristo. Por que coloca a data de 4.000 anos antes de Cristo? É porque nessa data os arqueólogos começaram a achar por escrito o que estava acontecendo. Medidas, contagem de animais, tamanho dos exércitos, daí se tem uma coisa bem negativa, né? Daí para trás, o que você tem são lança de ponta de pedra, as vasilhas, a maneira como enterravam os mortos. Eles enterravam muitos de barro, faziam uma panelona bem grande de barro, botavam o sujeito acocorado lá dentro, lacrado e enterrado. Agora de 4.000 anos para cá, vem aqui, então veja bem, tem o período, nós vemos aqui os 3 períodos, né? Aí vem aqui, irmão, depois a Idade Antiga, que vai de 476, que era de Roma, né? Até, que vai de 4.000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente, que é a queda de Constantinopla. Tinha 2 papados, um papado em Roma e um papado que ainda existe hoje. Você já vai falar na igreja católica, ortodoxa, grega, eles não seguem o Papa de Roma, eles têm o Papa deles. Ele existe, é muito grande. Pegou ali para o Oriente, ali é tudo, a Rússia inteira é dominada pela igreja católica ortodoxa. Eles não fazem imagem, eles só fazem pintura. Não sei qual é a diferença. Eles só aceitam pintura numa dimensão. Pintura é uma dimensão. Imagem é tridimensional, né? Só aceita pintura e tem lá suas coisas. Os padres podem casar. Então, estão avançando em relação. Então, irmão, e lá foi derrubada a cidade de Constantinopla. Então, dá até 4%. Aí, não, de 476, aqui que está a queda do Império Turco Otomano, 1453, a gente tem a Idade Média, de 470 a 1400, 1000 anos, né? O período considerado como Idade das Trevas, porque todo o desenvolvimento, irmão, artístico, científico e social foi barrado pela igreja. Você não pode estudar os filósofos gregos da antiguidade. São pagãos. Isso é escrito pagão. Não. Aí você lê Paulo falando lá os filósofos cretenses que ele via. Então, irmão, veja bem, é um período, irmão, nós estamos vivendo uma coisa, não, essa coisa de que alguma coisa foi barrada. Olha, irmão, desenvolvimento artístico, científico foi barrado. Será que no Brasil nós estamos vivendo alguma coisa que está sendo barrada? Tá? Isso pode não. Hein? Você pode falar disso, daqui, porque disso aí você não pode falar, não. Então, quando eu disse para vocês que a gente vai chegar aqui na Idade Moderna, chegamos na pós-modernidade, e eu coloquei esse quadro, isso aqui não é uma conclusão minha. Irmãos, eu sou cursado em História pela Católica, então eu posso fazer testes teóricos, né?
coloquei aqui o seguinte, pastor Américo, ó. Eu coloquei o que, irmão? Que sempre falei, para mim, que a pós-modernidade é um retorno à Idade Média. Só que agora com muito mais poder e recurso, inclusive poder de barrar. Está entendendo? Tudo que não fosse de acordo com a Igreja Católica era barrado. Quando a gente foi estabelecer aqui, irmãos, uns pequenos grupos, o supervisor lá, e depois eu marquei assim, fiz, né? Irmão, vai sair muita heresia. Eu falei, eu sei que vai sair, e eu estou ligando para isso. Cada um tem direito de expressar, agora a gente corrige. Bom, mas o direito de você interpretar a Bíblia, o protestantismo dá a você o direito de interpretar a Bíblia. Agora, não quer dizer que você está interpretando certo, mas você é livre para interpretar. Depois de procurar alguém ou procurar um livro, dizer, não, realmente não é do jeito que eu pensei, mas você é livre. A igreja protestante é a favor da liberdade de expressão. Inclusive falaram de um certo grupo aí, né, que perguntou, né, esse grupo é da igreja de Deus? Eu falei, não, se fosse eu já tinha fechado ele. Ele é um grupo livre, se quiser ir, você interpreta do jeito que você quiser. Então, vocês não estão entendendo, a gente está lendo aqui, ó, que na Idade Média a igreja barrava, né? Aí, irmãos, ela vai terminar em 1453, mas vocês lembram que a reforma protestante foi em 1517, dá quantos anos? Se eu for de conta aqui, 1453 para 1517, dá quanto? Dá 47, 64, isso, 64 anos. Não, mas 64 anos antigamente era muito tempo, porque as coisas não se divulgavam, as ideias demoravam a chegar e se tornar do domínio de quem lia. E não maioria massacrante da humanidade debaixo do regime católico na Idade Média era analfabeta. Como a gente diz aqui, esse não faz um ó no fundo da garrafa na área, analfabeta. Então a gente pergunta assim, a reforma protestante, como que eu sei? Nós protestantes, nós não somos reformados. Os reformados, os protestantes reformados, alguns presbiterianos, alguns batistas e outros, eles seguem uma ideologia de Calvino que defende a predestinação. Aí, nós aqui somos, eu não sou não, arminianos, que crê que a salvação depende de você aceitar Jesus. Eu sou a favor de que se Jesus depender de quem quiser aceitar ele, quem vai ser salvo? Ninguém. Não, eu vou pegar isso aqui para mim, pronto. Eu vou esperar ele. Mas veja bem, os reformados, aí surgiu o quê? 1886, o surgimento da Igreja de Deus. Teve umas pessoas que discordaram da predestinação, e exatamente nessa época veio o batismo do Espírito Santo descer. Irmão, e deixa eu repetir coisa, o batismo do Espírito Santo aconteceu na América do Norte, a Igreja de Deus como igreja é pioneira, mas antes de estabelecer a Igreja de Deus, já bem antes, uns 2 séculos, já tinha pessoas manifestando. João Wesley, ele era batizado no Espírito Santo. Não, né? Aconteceu na América do Norte, aconteceu na China, aconteceu na América do Sul, recém-descoberta, aconteceu para todo. E cada movimento pentecostal seguiu uma linha própria. Eu digo isso, irmão, que a gente sofre ao ver pessoas achando que Pentecoste é uma coisa só em todas as igrejas. Tem que ser igualzinho. Se o Pentecoste da sua igreja, Jorivê, não foi igual ao Pentecoste do RHD. Não, meu irmão. O Chile
é muito pentecostal, mas a igreja lá se tornou totalmente politizada. Lá eles brigam, a igreja entra em protesto, a igreja mesmo. E se a igreja protestante entra mesmo e derruba o governo, e a gente aqui segue uma outra linha. Mas aí, irmãos, veja bem, temos que entender isso aqui, porque o perigo nosso, veja bem, o perigo nosso, na pós-modernidade, é o perigo de nós, a igreja, voltar ao que é superstições. Vou te falar uma, muito conhecida no nosso meio. Salmo 91. É ou não é? E o povo tem que o Salmo 91 é superstição ou não é? Eu vi um cara com a Bíblia e falei, rapaz, esse é o que o diabo mais gosta, esse salmo. O salmo preferido de Satanás é o 91. Ele decorou para falar isso para Jesus. Tem gente que não chega a pegar o salmo 91, botar num pacotinho, lá na macumba chama patuá, e pendura aqui uma sacolinha com o salmo 91. E outros. Por favor, o microfone hoje é com esse. Voltou. Ei, você nunca mais sai, viu, irmão? Deixa eu botar o senhor aqui. Jesus ganhou o diploma aqui, o microfone. Não, só por questão de gravação, só por questão de gravação. Não, esconda a cena. Pastor, o senhor falou de superstição. Aquelas toalhinhas cheias de sebo do rosto dos outros. É superstição ou macumba? O problema é não meia meia, né? Meia. Porque toda macumba para mim é superstição. Toda macumba é superstição. Não acredito. Eu não acredito. Então, irmão, o risco nosso é isso aqui, ó. É de voltar para a Idade Média. Renovada, com outras coisas. Eu vi uma pessoa dizendo que pegou um disco. Agora, ainda bem que já não é como dele, esse CD pequenininho, do pastor fulano de tal. A pessoa vem, chegou lá, botou o disco em cima da eternidade, a pessoa sarou. Isso é superstição. Superstição. Jesus disse que quando você for interceder com o enfermo, você faz o quê? Disse: imponham as mãos. Nada além de mão. Irmãos, eles são movimentos. São movimentos. Bom, nós somos entidade filantrópica sem fim lucrativo, a Igreja de Deus é classificada assim, entidade filantrópica sem fim lucrativo. Vou dizer aqui que eu não estou falando mal de ninguém para vocês entenderem. A Igreja Universal é uma empresa comercial com fim lucrativo, está escrito lá. Aí vende. Irmão, nós sabemos que nós não podemos vender. A igreja não pode vender nada. Ela é sem fim lucrativo, vender ela não pode vender nada. Mas os irmãos aqui fizeram as camisetas, o pessoal do louvor vai vender as camisetas para arrecadar fundo para o aniversário da igreja. Mas se um dia o trem apertar para valer, nem isso pode. Cantina. Damos livre ainda. Cantina, o caldinho depois do culto. A gente teria que um dos irmãos abrir um e-mail de lanchonete, contabilizar, lançar tudo. Igreja não vende coisa nenhuma. Mas aí nós chegamos nesse ponto, entendeu? Que o risco é voltar a superstição. Né? Vamos ver aqui isso. Diz assim, ó. Eu não tenho a história medieval, e nós entramos aqui numa idade moderna, que foi de 1400, que foi pequeno esse período, 1453, até 1789 foi a Revolução Francesa, durou um pouquinho essa. Aí veio, na idade moderna, as pessoas criaram coragem. Lembra aqui, irmão, a Igreja Católica barrava
Esse site que eu estou vendo aqui, irmão, não é religioso não. Mas bolsa, Enem, olha, vou até botar aqui para você ver, esse site que está falando isso aqui, isso é site religioso, né, que está falando da igreja católica. Vou botar aqui para você ver, ó, vou até aqui depois se você quiser ver depois, vou colar ele aqui para você ver, ó. Mas Enem, história, divisão da história, isso aqui é coisa do Enem. E coloca isso aqui para nós, as divisões da história. Então, as coisas que foram barradas, e era por imposição. Se você causasse problema, você podia ser acusado de feitiçaria e ser queimado vivo. A Inquisição queimou realizado por milhares de pessoas, porque a igreja barrava. Não, é como hoje as coisas estão sendo barradas. Ó, se você insistir nisso aí, nós podemos confiscar os seus bens, podemos te prender sua filha menor de idade. Uma coisa. Mas aí, irmãos, alguém criou coragem. Havia a infabilidade papal. Infabilidade é que não falha. Papa, quando ele fala, é verdade, ele não erra nunca. Aí eu disse, se não for, graças a Deus que tem esses caminhos, mas se não for? E se não for verdade isso aí? Você lembra que quando ele mandou a excomunhão de Lutero, morria de medo, se você não concordar, a igreja vai te excomungar, não tem quem tira do inferno. Aí manda a bula, chamava bula de excomunhão para Lutero. Você lembra o que Lutero fez? Não, alguém lembra? Olha lá, vamos ver. O que Lutero fez com a bula papal, irmão? De excomunhão, fala aí. Fez uma fogueirinha, chamou o povo em frente à igreja, onde ele pregou as 95 teses que ele não concordava com a igreja católica. Pegou, criou coragem, disse isso aqui para mim, ó, essa bula de excomunhão do Papa. E o papel higiênico usado é a mesma coisa, botou na fogueira e pronto. Então, irmão, nós temos, até perguntam, por que tanta divisão de denominação dentro do pentecostalismo? Algumas divisões, algumas denominações realmente surgiram com interpretação de doutrina. Agora, algumas, não sei se é a maioria, surgiram por desavença entre pastores. Eu não acredito que igreja fundada por desavença entre pastores vai estar lugar nenhum, não. Só tem questão doutrinária. Não, adventismo você não sabe. Nós lavamos os pés. Irmãos, vezes que lavar pés é uma doutrina nossa. E a gente, irmão, não julga a Assembleia Presbiteriana e Batista porque não lava o pé, nós entendemos assim. E, irmão, a gente tem que agir conforme crê. Eu creio. E o lava-pés, tem que lavar o pé um do outro. Mas isso era um costume oriental, não. O costume oriental era o empregado lavar o pé de uma pessoa, mas ele não lavava o pé do empregado, ele lavava o pé uns dos outros. Não está falando daquele ato de cortesia, quem recepcionar, para mostrar que você é bem-vindo na minha casa, ou empregado, vem cá, lava os pés e tal. Não, é outra coisa, né? Mas então, irmão, nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, né? Então, as coisas que eram barradas aqui na Idade Moderna se caracteriza, né, irmão, ó, pela transformação social, científica, religiosa e econômica, que deram origem ao sistema capitalista. Tem um livro do sociólogo Max Weber, o Capitalismo e o Espírito Protestante. Bom, nesse tempo, tem que lembrar isso, como era o sistema econômico no feudalismo aqui na Idade Média. Como é que era o meio de produção? A Igreja Católica era dona da metade das terras da Europa. Esse era o problema. E como é que o povo fazia para plantar se o povo não tinha terra? Era arrendar.
trabalhava a vida inteira numa terra que não era sua. Arrendava. Aí, irmão, veja bem, já vou repetir, mas vocês entender isso. Quando Lutero queima, o que o Papa fala, escreve para mim e papel higiênico usado é a mesma coisa? Existia, irmãos, um sistema de nobreza. Os nobres que apoiavam a Igreja Católica, e a Igreja Católica apoiava eles, era um apoiando o outro. Os nobres tinham terra. E tinha terra. Moçada de nobre, príncipe, duque, barão, eles tinham terra também. E o povo trabalhava, irmão, e não era uma coisa justa não, era tipo assim, 70% da produção viva com o resto. Aí você assiste filme quando ele é bem realista, dessa época de Idade Média, você vê, irmão, que as pessoas vestiam farrapos. Farrapos. As casas, pátios. É isso. Aí surgiu a ideia capitalista, onde todo mundo tem direito de progredir financeiramente. Todo mundo tem direito de progredir. Trabalhando, todo mundo tem direito. Quem tem é mais lerdo, quem dorme mais, quem acorda de madrugada trabalha mais. Blá, blá. Aí, então, quando entra o protestantismo e alguns estados, aí o que acontecia? Eu vou ter que explicar, tinha os burgueses de burgo, eram os feirantes, com esse espírito do capitalismo, esses burgueses se encheram de grana, mas tinha grana, mas sabia ler quase nada, não era de família nobre, começou os nobres a pegar dinheiro emprestado com os burgueses. Entendeu? Aí quando veio a reforma, a Alemanha se declarou protestante. Todas as terras da igreja que eram católicas, que eram da Alemanha, foi, como é que fala? Quando o Estado toma posse da terra, aí, como é que fala, Zé Celino? A prefeitura tem uma terra aqui que é muito interessante, como é que é desapropria? Foi desapropriada. Isso, o uso social da terra, mais ou menos isso. Hoje quem fala isso é o comunismo, mas vai lá, mas foi na época. Terra para quem nela trabalha. Quem já trabalhava na terra se tornou proprietário. Está vendo? Mudança econômica, né? Muito bem, agora vem aqui nós a idade moderna, e nós temos a idade moderna, que nós estamos nela, vai até a Revolução Francesa, né? Nessa época, irmão, foi os navios, descoberta a América do Norte, descoberta aqui a América do Sul. Coisas saíram do domínio. Não estou vendo quando as coisas saem de um domínio tirânico, como é que processa. Aí nós temos a idade contemporânea, né? Não acabou ainda, que é o momento agora, né? Idade contemporânea. Aqui, irmão, isso aqui é do Enem. A Revolução Francesa marcou o fim da estrutura social que tinha como base a presença forte de um rei e inicia a época do fortalecimento da burguesia. O iluminismo, em sua defesa, razão, permitiu a diminuição do poder da Igreja Católica. Mas as pessoas dizem assim, da Igreja. Isso aqui é Enem. Mas qual igreja? Ele acha repórter. A igreja, mas qual igreja? Alguns já estão falando, claro, a Igreja Católica. Eu falo igreja, né? Amém? Aí dentro da idade contemporânea, é que nós temos o seguinte, ó, dentro da idade contemporânea, para você entender aqui, só precisa. Dentro da idade contemporânea, nós temos o seguinte, ó. A gente ainda tem o modernismo, ainda tem,
Ainda está em dia. Alguns ainda defendem. Será que são os conservadores que defendem os valores que vieram na igreja moderna? Então veio o pós-modernismo, né? Mas eu tenho que aprender a falar. E aí, é fácil, tudo isso é meu computador, só que eu não. Nisso, né? Mas agora, irmão, eu vi esses dias alguém falando, nós estamos agora, irmão, na pós-verdade. Pós aqui é com essa. Nós estamos hoje na pós-verdade. Não é apenas dizer que não existe uma verdade. Aqui nós vamos ver, vou falar sobre aqui, vamos aqui na revista, irmão, na revista. Ó, muito bem, vimos aqui, irmão, que a pós-modernidade é um movimento cultural como reação à modernidade. Muito bem, vamos aqui, ó. O pensamento pós-moderno questiona a razão. Olha, se nós não vamos ser governados pela razão, vamos ser governados pelo quê? Pelo que é irracional. Depois, a ciência. Veja, os irmãos ver bem. Presta atenção aqui. Na época da pandemia, estudos de Oxford, de outras coisas reconhecidas do mundo, provaram que aqueles 2 remédios eram eficientes. Se não para evitar, eu peguei a Covid, mas se ela te pegasse, ela não ia ser tão brava. Entendeu comigo? Mas aqui, irmãos, o que foi decretado aqui no Brasil, por exemplo, quem falasse desses 2 comprimidinhos lá, ivermectina e o outro azitromicina. Quem foi decretado aqui? Não, provado. Quem foi decretado aqui no Brasil? Cloroquina. Era cloroquina, que era para malária, e azitromicina. Provado. Por que o comunismo brasileiro questionou e o Supremo decretou prisão de gente? Quem falasse de cloroquina eu tomei muito, irmão, lá no garimpo para malária. Eu tive umas 15 malárias na minha vida. Garimpeiro da Amazônia, a malária é uma em cima da outra. Cloroquina aqui no Brasil foi proibido falar disso. Olha onde é que está aqui, irmão. Eu posso a objetividade. Quer dizer, quando você não é objetivo, então é o que eu acho. Falei para vocês, não é? O comunismo acha que é isso. Vamos provar isso objetivamente? Não, nós achamos que é isso. E pior, irmão, né? Para quem viu meu Deus, eu comprei o livro, aquele escritor que previu isso aqui, onde se tentava convencer o indivíduo que tinha matado alguém, que ele não tinha matado. Até que fez, eu matei. Se eu disser que essa camisa aqui é amarela, você tem que dizer que é amarela. E eu tenho força de política. Por quê? Porque é o meu objetivo, é o que eu acho. Eu acho que é amarela, eu estou vendo ela amarela, todo mundo tem que dizer que ela. Então colocou relativismo, pluralismo e subjetividade. Então, isso aqui nós vivemos muito tempo, ainda estamos vivendo isso. Só que quando chegou aqui, irmão, no relativismo, por exemplo, da verdade, ó, isso aqui vai ser, ó. Primeiro, desafio da pós-modernidade, relativismo.
dizia-se a verdade não é mais vista como absoluta, mas como relativa. Eu mostrei aqui para vocês, ó. Existe verdade absoluta, existe verdade relativa, que foi no pós-moderno, e existe o pós-verdade. Estamos nessa aqui. Mas o pós-verdade é muito além de dizer aqui, ó, que a verdade é relativa. É o uso, é um projeto da nova ordem mundial. O nome aqui passou do livro, passou a nova ordem mundial, na qual aquilo que eles acham que é, eles procuram colocar nisso que eles acham que é uma vestimenta científica, por exemplo. Aí quando vocês veem, irmão, nos telejornais comunistas, eles fazem isso sempre. Vamos trazer aqui o PhD em economia para dizer como é que está o Brasil em novembro de 2024. O Brasil está indo bem. O desemprego quase que zerou. Não tem mais índio morrendo. Não tem ninguém passando fome. Então, irmão, cuidado, porque a gente que não é assim tanto. Vamos trazer aqui um cientista. Eles sempre trazem a opinião de cientista que acha que é. E ele fala o que acha que é, com toda uma roupagem, como que está declarando um fato que é. Isso é pós-verdade, é produção deliberada da mentira. Quer dizer, quando é deliberado, é quando é dito com a intenção de enganar. Deliberadamente enganar. Pega o que eles acham, veste principalmente de científico, e vai, mas a gente acabou de falar aqui, mas esse povo não é contra a ciência. Existe uma ciência verdadeira, que nós acreditamos que a verdade existe. Nós não acreditamos na verdade relativa. O que é verdade, o que não é verdade deixa de ser. É assim que nós cremos. E eles vão dizer então que não, né? Que a verdade sua é sua, do outro. Nós acreditamos que o que é verdade para mim e para os outros 8 bilhões de seres humanos que vivem nessa terra. Se é verdade, é para tudo, tá? Entendeu? Aí nós estamos aí nesse ponto aqui, ó. Então, logo a pós-modernidade questiona as grandes narrativas que procuraram explicar tudo, por exemplo, a ciência, a religião e aqueles mais atacam é a fé cristã. Os irmãos podem ver a única religião que é perseguida na face da terra é a religião cristã. Nem o Islã, com tantos terroristas, né? Com tantos homem-bomba se explodindo e matando, é perseguida. Isso é um ramo do islamismo, isso não é o Islã. Veja agora a fé cristã. Por quê? Vou te dizer, é porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. E nesse mundo pós-verdade, a verdade dói, a verdade ataca. A verdade enfrenta. Eles não querem nada que enfrente a mentira deliberadamente produzida. Então, e a igreja, por isso eu digo, repito aqui, mas a igreja, os púlpitos da igreja devem anunciar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não haja testemunho, sempre há testemunho.
Inclusive eu falei para a pastora Damares avisar os dirigentes de culto, avisa bem antes, tem que ter testemunho no culto, faz parte do culto pentecostal, alguém testemunha. Não é que nós vamos pedir para a pessoa empurrar, para a pessoa fabricar um testemunho, mas a igreja tem muitos, eu tenho. Se for ficar assim, sempre daqui uma noite, 2 dias para mim testemunhar, porque eu sei que para mim é pouco. Testemunho é válido, porque o testemunho, irmão, como é que ele acha? Se Deus fez isso na vida de Rubens, eu estou na mesma situação, mas pode fazer para mim também. Desperta em mim a fé, esse testemunho seja verdadeiro, né? O testemunho, irmão, divide em 3 partes só, olha. Como eu era, ou qual era o problema no qual eu vivia atolado, como é que eu conheci Jesus, o que Jesus fez na minha vida e como eu sou hoje, como eu era, o que Jesus fez e o que eu sou hoje. Isso é o testemunho em si, né? Mas então, irmão, voltando aqui para a nossa lição, tudo que fala que é verdade é questionado, e no caso da igreja cristã não é questionado, é proibido, né? Em vez disso, a pós-verdade valoriza as pequenas narrativas individuais, pois a verdade é relativa. Irmãos, nós como igreja, nossa narrativa não é individual, é coletiva. Nós todos cremos. Quando diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, Jesus ressuscitado foi visto de uma vez. Porque se fala assim, só os 12, não, isso acontece mesmo. As pessoas gostam tanto que chega a enxergar o morto. O catolicismo, eu não sei quem foi, o catolicismo acreditava que a alma penada, a ideia deles é o seguinte, irmão, é a ideia católica, o morto fica aqui vagando na terra 7 dias. Cuidado que ele pode aparecer para você. Até descobrir que está morto. Ô fulano, me ajuda, o que está acontecendo? Aí as pessoas viam, vocês sabem dessas histórias, sabe? Via. Fulano sabe o quê? Porque aí, por que tem a missa de 7º dia? É a missa de despedidas. Aí eu sei que alguém convidou o pastor Antônio Fernandes. Aqui em Mamarim morreu uma pessoa, eu acho que era a mulher do pastor, convidou o pastor Antônio Fernandes para pregar no culto de 7 dias. Onde é que nós chegamos, Renato? Culto de 7 dias. Irmãos, eu não sou assim a favor, como era no tempo do João Wesley, que a pessoa para pregar tinha que ter uma habilitação do governo, tinha que ter o credencial. Essa credencial exigia que ele fosse teólogo, pelo menos do nível mestrado, para poder pregar. O que João Wesley fez? João Wesley autorizou os membros da igreja, todinho quem quiser pregar está autorizado. Aí vai dizer, né? Agora, irmão, não estou dizendo, irmão, que tem que ser muitos anos, mas eu acho que a pessoa para chegar um grau de pastor, estar à frente de um rebanho, pastor mesmo, não auxiliares, outros pastores, ele tinha que ter um certo nível de escolaridade, tanto escolaridade de escola regular, como escolaridade teológica. A gente vê o rebanho sofrendo, irmão. Aí fala dos outros, ele é pior que os outros. Pode ser, mas tem que falar, estou falando um, estou botando 3 para mim. O rebanho sofre, irmão. Por exemplo,
perece. Irmão, como é que é o rebanho no sério, numa igreja que pratica culto de 7 dias? Como é que é essa igreja? Que outras coisas eles acreditam? Se acredita nisso, tem mais coisa. Então ele fica sentindo, né? Muito bem. Porque a verdade para uma pessoa pode não ser para outra. Se a pós-modernidade leva a desconfiança da autoridade da Bíblia como palavra de Deus, das lideranças eclesiásticas, da fragmentação. Não, tudo é fragmentação. Vem falando aqui, irmão, das mídias sociais. Nós temos muito teólogo de WhatsApp. A teologia que a gente estuda no seminário, você está aqui, ele estudou em Noel, estudando no mesmo livro um tal de Mayakel. Chamava-se Teologia Sistemática, onde se estudava os de todos os departamentos: anjo, salvação, perdão, reconciliação, volta de Jesus. Você estuda tudo. Você não sai de lá doutor em tudo, mas você tem uma visão. O teólogo de WhatsApp, ele conhece alguma parte da teologia, se é que conhece. Ele toma uma pílula de 15 minutos sobre anjos, é doutor em anjos. E outra coisa, irmão, é superficial. Eu falo assim, é muito fácil, irmão, nós dizemos assim: nós não cremos na predestinação. Aí você tem que ter alguém que... E eu pergunto, irmão, se eu fosse predestinista e alguém viesse a mim, eu perguntar: quantas 1000 páginas você já leu sobre predestinação? Nenhuma. E o que você quer discutir comigo? Entendeu? Ainda nós temos umas coisas superficiais. Os irmãos me permitem dizer, que eu estou falando de mim mesmo, sermões superficiais. Estou falando de mim. E quando ele fala 3 minutos, eu já sei o fim. Porque é uma coisa que virou uma copia e cola. Copia e cola. Sem profundidade. Os relacionamentos são superficiais. Os casamentos são superficiais. Os namorados não se dão tempo para descobrir. Inclusive, Deus falando hoje com a irmã: o que existe entre vocês dois é amor mesmo? Irmão, eu como pastor dessa igreja já desfiz 5 casamentos, e o rapaz virgem, a moça virgem, praticaram sexo. Antigamente se dizia: tem que casar, principalmente o homem, tem que casar. E eu já fui muito disse: olha, o que vocês sentem alguma coisa pelo outro, ou foi só mesmo uma experiência? Ou foi só experiência? Vocês vão casar para quê? Vão casar para quê? Casa não, viu? Às vezes o pai da menina ficou uma terra, né? Casar. Casar não. Vocês amam? Não. Vão casar para quê? Então, no mundo da superficial. Pluralismo, irmão, pluralismo é onde você deixa de ser indivíduo. Tudo é plural. Você deixa de ser indivíduo, você passa a ser parte de um grupo. Você é negro, rico. Você é negro, pobre. São 2 grupos. A igreja, irmãos, ela promove. A igreja promove essa coisa de grupo. Nós temos laços. A Bíblia diz que, aí, como a igreja é um corpo, o que me liga a Rubens, porque o corpo, irmãos, ele é ligado, né? O que me liga a cada um de vocês, o Espírito Santo é o vínculo que nos une. O corpo.
Mas o que, irmão? Nós não nos entendemos como um povo contra nenhum outro, nós somos contra o diabo. Nós somos contra a mentira, nós somos contra a idolatria, nós somos contra tudo aquilo que a Bíblia é contra. Se a Bíblia é contra, eu também sou. Não quero nem saber do que estão decidindo lá no Congresso, não quero nem saber. Se a Bíblia é contra, eu sou contra. E nós somos a igreja, eu sou contra, mas a igreja deveria ser contra, a igreja toda. E aqui eu vou falar uma coisa que eu repeti, eu não entendo. Eu passei aqui com os irmãos 9 meses nessa revista aqui que dizia a igreja conservadora, e a quantidade, não me perdoa, de irmãos dessa igreja que votou em partido de esquerda, eu fiquei meio decepcionado. Afinal de contas, o que foi que nós vimos aqui? O que foi que nós vimos? O que foi que nós vimos? Porque, irmãos, eu vi uma frase verdadeira sobre a era política que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos vivendo na montagem do reinado do anticristo. Só falta ele vir reinar. Estão montando. Eles são devagar. Nesse sentido, irmão, o marxismo do Karl Marx é muito avançado do que o nosso, de direita. Eles fazem projeto para 100 anos, para 200 anos. Vão colocando pecinha por pecinha, não tem pressa. Colocou essa aqui, encaixou, ninguém disse ai, então bota mais uma. É aquela ilustração de cozinhar a rã devagarinho. Ela morre cozida sem sentir. Põe na água fria, lentamente. Eles têm planos. Irmãos, eles têm plano no Brasil para 2050. Estão montando hoje o plano para 2050. Então, mas a frase diz assim: a igreja, hoje, que não estiver deliberadamente contra movimentos políticos que estão construindo o reinado do anticristo, não pode ser chamado de igreja. Eu estou falando de igreja, falando de pessoa A, a igreja. E nós estamos tentando aqui, irmão Joribê chegou mais recente, não vi aqueles 9 meses. Nós estamos tentando não que a igreja em Mambaí, eu não estou falando de candidato, eu estou falando assim, governo político de esquerda que vai votar pelo aborto até os 8 meses se quiser, liberação da maconha, hormônio para ficar feminino para crianças de 12 anos, já crescendo peito, não crescer barba. Aí, irmãos, como é que um crente vota num candidato que o partido dele vai promover isso? Eu tenho que falar, irmão, porque é o que nós estamos vendo aqui hoje, ó, essa questão aqui de pluralidade, aqui nós estamos vendo aqui, né? Agora vamos ver aqui adiante, eu já falei, todo mundo tem a revista, não tem? Alguém não tem revista aqui? Tem alguém aqui que não tem revista? Graças a Deus, fazendo mais. Oportunidades para a igreja, está acabando aqui, irmão. Primeiro, diálogo intercultural. Irmão, nós falamos em evangelismo transcultural. É quando nós vamos evangelizar pessoas de outras culturas. Vamos evangelizar ciganos, vamos evangelizar indígenas. Mas acontece, irmão, quando nós estamos falando com uma pessoa pós-moderna, já tem o transcultural. A cultura dele é outra. Nós temos dificuldade, irmão. Nossos filhos, eu, por exemplo, eu em 80,
estudava história na Católica em Goiânia, mas era tudo vermelho. Você só via nas paredes Che Guevara. Toda aquela geração, você fala dos policiais, os generais que governam o exército. Por quê? Porque foram uma geração que desde a escola, nós estamos lutando contra isso, desde a escola primária já foi doutrinada e acha que é certo. Então, irmão, quando você for falar com uma pessoa pós-moderna, entenda, tudo isso que eu te falei aqui, ele não acredita na verdade, ele não acredita que só tem 2 sexos. Eu já vi uma lista de 30, dependendo da tara. Ele é homossexual, ainda tem mais 3, 4 adjetivos. Tem uma variedade, entre eles tem um mundo, velho, diferenciado. Né? Então, irmãos, é outra cultura. Aí eu tenho que entender, aqui fala inclusive, irmão, de Jesus e a mulher samaritana, ó. Jesus no seu caminho encontra uma samaritana. Aquilo ali para Jesus, irmão, foi um trabalho missionário. A mulher diz: como é que você vem conversar comigo? A gente não se fala. Quando nós fizemos um projeto uma vez, os irmãos não sabem, Joribê que estava de Joribê, trouxemos um pastor cigano para cá, a igreja trouxe, bancou aluguel, manutenção dele aqui, um pastor cigano. Conversando com o cigano. A coisa estava indo uma beleza, até que o pastor fugiu com a mulher do outro. Aí, irmão, escandalizou de tal maneira. Você lembra disso, né? Quer dizer, escandalizou de tal maneira. Mas assim, irmão, vamos evangelizar os ciganos? Eu tenho que primeiro fazer um estudo da cultura deles, para me entender. Evangelizar um cigano não é a mesma coisa que evangelizar uma pessoa nascida em Mambaí. Temos as oportunidades, porque as culturas estão aí diante de nós. Homossexuais precisam ser evangelizados, maconheiros precisam ser evangelizados, e eles creem em outras coisas totalmente diferentes de nós, né? Aí vem aqui, irmão, contextualização do Evangelho significa o seguinte, irmão, falar do Evangelho na língua de hoje. Por exemplo, essas Bíblias antigas, onde fala vós ireis, tu irás, você vai, não é assim que fala. Contextualização, muitas vezes é falar a Bíblia no mamaiês, é falar a língua normal. Então, essas traduções antigas da Bíblia são ótimas, e geralmente elas são mais fiéis aos originais. Eu tenho todas, mas as irmãos devem ter pelo menos umas 15. Mas para pregar, eu uso a Nova Almeida atualizada ou a nova versão internacional. Para pregar. E as coisas que estão ali que eu tenho que corrigir, eu corrijo enquanto prego. Né? Contextualização. Então vem aqui, ó. Se o apóstolo Paulo vivesse na cidade pós-moderna, será que ele não estava totalmente engajado em rede social para pregar o evangelho? Com certeza. O evangelista que ele era. Terminação hoje. Irmão, isso aqui é interessante. Autenticidade, comunidade. Pessoas vivem numa era, os traficantes, irmão, eles conseguem atrair os meninos, ou da favela ou de outro lugar, que são desamparados dos pais. Ele encontra no grupo de usuários de drogas sua família. Chega a morrer, é minha família, é a família que eu tenho, foi a família que me acolheu, aquele traficante é o meu pai. Ele não sabe que o cara está botando ele de mula para ficar rico, agora que ele não presta, ele mesmo manda matar. A igreja, irmão, todo ser humano tem uma necessidade de nascença, de pertencer a um grupo. Aí que é aquela frase que nós já vimos, acho que domingo passado fez aqui, o pastor
Cornélio Castelo, supervisor de todas as Américas, esteve aqui nessa igreja pregando. Ele falou uma frase que não é dele. A pessoa vem para a igreja, o culto, e até conhece Jesus por diversos motivos. Porque quer libertar de droga, porque está com doença, ou porque o casamento. Mas ele só permanece na igreja se ele encontrar uma comunidade onde ele se sinta parte de uma família. É o acolhimento. Viu, Pri? É o acolhimento. Aí a igreja faz esses eventos fora, muito importantes, como fizer aqui o Geração Eleita. Vamos mudar de sala, vamos servir um café. Não, Jesus não vai fazer na Bíblia, mas Jesus comia, hein? Jesus comia. Falasse em banquete, ele já dizia, estou dentro. Fizeram um estudo, irmão, da comida na Bíblia, e a relação entre igreja e comida. Você lembra que no Antigo Testamento tinha alguns sacrifícios que assava o cordeiro e comia. E tinha que comer. Fazia-se bolos na festa tal. Comer. Lembra o que ele falou? Se o cordeiro for muito grande e sua família for pequena, faz o quê? Convida outra família para comer junto, não para comer. No Novo Testamento, além diz que comiam na casa uns dos outros. Jesus deixou a ceia para comer junto. Então, irmãos, esses movimentos da igreja são muito importantes, principalmente se conseguir trazer para dentro do evento os novos convertidos. A pessoa só permanece na igreja. Tem gente que diz que não vem para cá, que essa igreja é cheia de pessoas mentiras. Você vê, todo mundo da igreja de Deus veste bonito, graças a Deus. Não. Fora uns que faltam de ir pelado para a igreja, né? Mas assim, irmão, mas veja bem, eu já aconselhei como pastor uma pessoa de mudar de igreja. Ele não está aqui para prender as pessoas a qualquer coisa. Ela era da igreja de Deus no setor universitário, eu era pastor no setor universitário, mas a igreja. E ela da igreja, aquela irmã sempre. Aí ela ia na igreja da Batista da Fidel, achava, eu falei, irmã, vá. Encontrei ela depois, fui alegre, satisfeito, eu fiz uma coisa boa. Entendeu? Mas esse senso de comunidade, nessa era pós-moderna principalmente, é muito importante que a igreja tenha esse processo de acolhimento. Os ministérios de homens, de mulheres, de jovens e adolescentes, de crianças. Nós temos uma criança que vem aqui, toda escola dominical, os pais dela são da Assembleia, deve ter 11 anos. Pai, eu queria ficar lá naquela, sentiu bem. E sabe o que eu achei interessante, irmãos? Esses pais é sábio. Se meu filho sente melhor, presta atenção nisso. Se seu filho sente melhor noutra denominação, deixa ele ou ela ir. Você não vai prender seu filho, sua filha aqui. Você diz aqui, eu não me sinto bem. Eu sou da igreja de Deus. Meus filhos, não tem isso não faça isso. A pessoa tem que se sentir que aqui eu tenho amigos, gente que veste igual eu, que fala igual eu, aqui eu me sinto bem, deixa aí. Importante, aqui nós vamos aprender as seitas, eles não desenvolvem conhecimento bíblico, mas eles desenvolvem um sistema de acolhimento fatal. Se a pessoa for numa reunião dessa seita, Hare Krishna, dificilmente ele vai sair de lá. Parece aquele cola-mosca. Estou usando lá em casa um tal de cola-mosca, irmão, mas eu fico assustado com de moça que diz, meu Deus do céu. Cola-mosca, bateu ali, irmão, já era.
Então, irmãos, onde que a igreja onde a igreja evangélica precisa do seu vez a nossa tem os seus sistemas. Uma vez que as crianças estão atraindo crianças de outra denominação, o pai quer da igreja, e depois vem buscar. Eu louvo a Deus por pai que tem essa mentalidade. Agora, uma coisa que não dá certo é marido e mulher, não dá certo não. Marido e mulher, cada um frequentando a igreja, eu vou contar. Eu pelo menos não deixaria a minha não. Eu achei ela muito bonita e etc. Ah não, perigo, vai não. Ah, bem, a minha igreja tem um acampamento 3 dias, você deixa aí, mas nem tem morro. nem morro você vai. Entendeu, irmão? Não dá. Agora, filhos, entendam isso, vocês que têm filhos. Amém? Foi uma palavra que veio assim, talvez seja uma orientação agora ou no futuro. Mas, irmão, a igreja precisa evoluir. Não é que aqui não tenha. Nos sistemas de acolhimento. Porque vivemos numa época plural. A pessoa quer encontrar um grupo, os traficantes usam isso para trazer, sentir o que é família, né? Muito bem. Aqui, irmão, oferecer a comunhão de uma comunidade onde as pessoas encontram o verdadeiro amor. Essa igreja tem que desenvolver. Tá? Aí diz aqui, conclusão. Tenho ainda 10 minutos. Todo tempo guarda os seus desafios e oportunidades. Foi assim na época do apóstolo Paulo, que enfrentou os desafios da imoralidade grega e da idolatria. Mas o mundo que Paulo viveu era igual ao nosso. A homossexualidade então era corrente. Corrupção. Mas ele soube aproveitar as oportunidades e até quando chegou em Creta, achou um altar ao Deus desconhecido, esse aqui que eu vou pregar. Entendeu? Assim, a pós-modernidade apresenta grandes desafios, mas também oportunidades. Ao entender suas características e implicações, podemos, com discernimento espiritual e a graça de Deus, comunicar o Evangelho de maneira intencional. Proclamar o Evangelho de maneira intencional, deixa eu falar aqui. Não é se acontecer uma oportunidade. A igreja ela tem que ser intencional, ela tem que provocar a oportunidade. Se essa pessoa perguntar se sou crente, eu vou pregar para ela. Se ela não perguntar, vou ficar 10 anos sem falar. Não. Intencional. Por exemplo, eu acho que quem tem estabelecimento que presta serviço, eu acho que é oficina, você ensina loja de oficina, que tem aquelas caixinhas de som, tem alguns que tem supermercado. Aqui no Açaí, esse aqui, a gente vai depois, porque é uma maravilha, quem chega lá só tem isso. Eu acho que quem tem um negócio que usa música, em vez de botar a rádio e tal, põe uma caixinha passando música evangélica, é uma coisa intencional, daí por diante, né? É crucial que como cristãos continuemos na verdade de Cristo para entrar. As armas da nossa milícia, irmão, alguém diz assim, malícia, né? Milícia é de militar, de militante. Irmão, existe a igreja triunfante, lá está Vitoriano, Constantino, Alcivia, está tudo lá. Nós somos a igreja militante. Quando alguém diz assim, eu sou militante do PT, você sabe o que é? Distribui folheto, fala. Nós somos a igreja militante, vou trazer mais. Coloquei 1000 folhetos ali naquele dia que eu viajei, vou trazer mais 1000 hoje, se Deus permitir. Graças a Deus. Folheto, e vamos falar com os irmãos como usar o folheto. Deixa eu falar aqui, eu tenho tempo. Irmão, folheto não é para ficar numa esquina, é para você entregar para uma pessoa para abrir a conversa. Primeiro você tem que ler e decorar o folheto. E tem um também. Você não conhece a pessoa, conhece, mas você poderia ler esse folheto? Se a pessoa se der trela para você fala, você viu o que fala nesse folheto? Ó, esse folheto aí, irmão, começou, esse folheto fala isso, aí você prega a Bíblia inteira para ela. O folheto é para provocar uma conversa. Entendeu? Você pode ter no seu estabelecimento uma caixinha de folheto, é importante, interessante. Põe uma caixinha lá de folheto.
Não concorda comigo, Renato? Quer uma foto? Põe uma caixinha de folheto lá, disponível. Não faz, você não vai espantar seus fregueses, seus clientes e obrigar eles. Deixa lá, e põe em cima, como eu pus ali. É grátis, pode levar. É grátis, pode levar. É uma foto, né? Muito bem. Terminamos, irmãos, por hoje. Deixa eu ver qual foi a verdade central dessa lição aqui. Verdade central. A gente tem a leitura diária e a verdade central. Pastor, tem que fazer 3 perguntas. Dá tempo, irmão, dá tempo. Quer que o microfone? Deixa eu colocar aqui, para nós fazer bem feito. Isso aqui sou eu e isso aqui é o Léo. Pastor, 3 questionamentos que eu queria verificar com o senhor. Primeiro, aquela questão que o senhor falou, eu vou usar uma palavra, acho que não é essa exatamente, mas acabou com 5 casamentos aqui, né? A minha visão em relação ao que o senhor falou, eu vejo da seguinte forma: talvez as pessoas, tenha algumas pessoas que interpretem, não, mas pô, eles tiveram relação, devia casar e tal. É melhor o cara se arrepender de uma fornicação do que ele casar, cometer adultério, ter filho antes de se separar. É isso mesmo? É verdade, não. Porque o risco dele pro inferno é maior, né? Um casal que fornicou e decide não casar é melhor, porque se casou sem amor, vai separar mesmo, mas aí já tem filho. Então, irmãos, a gente espera até o fim, a gente torce, faz de tudo para a pessoa dizer não. Lá no cartório, só juiz que faz. É lá que decide. Inclusive pergunta assim, eu já viram como é que o juiz faz? É da sua livre e espontânea. Não é porque tem alguém com 45 dizendo que se você não casar, você vai levar. Por favor. Outra questão, o senhor falou da questão de crente que vota em partido de esquerda, ou qualquer partido que apoie as causas que vão contra a palavra do Senhor. Ontem eu estava falando com uma pessoa lá em São Paulo, que se diz cristã, mas eu desisto, eu não vou chamar mais de irmão não. Eu falei para ele, você fez o L e tal, ele, não, ele faria de novo e tal. Eu falei, mas você não está vendo a situação, cara, do país, não é possível. Aí falei para ele do rumo da Petrobras, ele, não, mas isso não chegou até mim não. Eu falei, não, você entra no site da empresa e pega, não, isso é conversa. Na realidade, aí eu queria dizer o seguinte, eu não lembro se é Romanos 1 que fala o seguinte, que vai ser condenado ao inferno, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, não só quem pratica o mal. No caso lá ele está falando sobre homossexualidade e tudo, mas nós podemos pegar isso para qualquer tipo de situação, de pecado, de erro ou não. Que será condenado não só quem faz essas porcaria toda, mas quem é conivente. E aí eu posso dizer que uma pessoa, ela sabendo, ela foi instruída que ela erra se ela fizer isso. Se ela continuar nisso, ela também vai ser julgada por isso, não vai? É julgada pela palavra que diz. Que é pela palavra que diz. Tá bom. E mais uma é a questão da predestinação. Eu não acredito nisso, acho que é totalmente fora. Deus não selecionou alguns, não, você vai ser salvo, você não vai, e deixa a gente que nem besta aqui na terra, lutando para já ter a meia dúzia de escolhido. Lá tem diversas passagens bíblicas, mas eu vou citar 2. Uma é quando o Caim está lá maquiando matar Abel, e Deus fala, Caim, eis que o pecado está às portas, e cabe a você dominar sobre ele. Isso nós trazemos para nós também, cabe a nós dominarmos sobre o pecado. E tem também algumas outras passagens, uma delas olha, eis que eu ponho diante de ti 2 caminhos, você tem que escolher, né? É isso mesmo? O predestinismo responde essas perguntas todas suas, não vou nem entrar porque responde tudo dentro do que ele crê, responde essas perguntas suas todas, né? Mas nós não vamos ver isso aí. Nós terminamos, amém? Alguém tem algum recado, algum aviso? O dirigente do culto hoje é quem? Está aqui não? Não está aqui, mas deve ter coisa anunciada. Aleluia! Todo mundo tem revista, né? Perguntei, todo mundo tem revista, amém? Terminamos orando. O irmão Rubens aqui, ó, começou e termina.
Oração. Louvado seja Deus. Amado soberano Pai, que está no céu, mais uma vez, queremos te agradecer pela sua maravilhosa palavra que ouvimos nesta manhã, Senhor. O Senhor vai abençoar cada um que está aqui presente e aqueles também que não puderam chegar até aqui. O Senhor venha abençoar, Senhor, que possam também vir e assistir a sua palavra, Senhor, e aprender da sua palavra. Eu te agradeço em nome do seu Filho amado, que é Jesus. Amém. Amém.